E agora eu vou convidar, então, o Dr. Francis Fuji. O Dr. Francis tem aí uma experiência aí vasta em diferentes áreas da medicina e da administração também, além de médico. Ele também tem MBA em administração hospitalar e já esteve aí com diferentes grupos, né, trabalhando em diferentes grupos, e ele entende muito bem da atenção direta da pessoa que tem um caso, né, como um caso de AVC e outros casos, visto que ele tem aí a experiência de muitos anos à frente do SAMU de São Paulo, né, e hoje preside a comissão de ética dessa instituição. E nós convidamos, então, o Dr. Francis para nos ajudar a responder a seguinte pergunta: quais as principais estratégias nos serviços de urgência e emergência para atenção em tempo apropriado dos casos de AVC, e elas já são amplamente utilizadas e incluem regiões remotas? Muito obrigado pela presença e por aceitar novamente o nosso convite, Francis. Mark, muito obrigado por fazer parte desse grupo de excelentes profissionais de altíssimo nível. Estou muito contente de estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa experiência. Como o Mark colocou, eu tive a oportunidade já de sentar em várias cadeiras do setor de saúde, desde gerenciando, sendo responsável médico por uma grande operadora do plano de saúde, trabalhando na indústria, com incorporação de tecnologia, principalmente de um modelo específico de stent retriever, com estratégias de acesso ao mercado. E assistencialmente, já tenho quase 20 anos aí de atuação no serviço de atendimento médico de urgência aqui da cidade de São Paulo. Para mim é uma honra muito grande e para a gente entender um pouquinho qual a estratégia, a gente precisa primeiro entender como que funciona. A gente sempre fala que qualquer serviço, né, a gente leva para a gestão de qualquer serviço a questão do conceito básico de economia, que são demandas ilimitadas para recursos escassos. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão, a gente sempre lembra que a demanda ou a vontade ou a necessidade, ela é sempre muito maior do que os recursos que a gente tem. E na questão do SAMU, isso não é diferente. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, né, um município que no pico do dia, a gente sabe que existem os municípios do entorno, então no pico do dia, São Paulo chega a quase 20 milhões de pessoas circulando. Então, essa é a população que a gente atende com um efetivo de 120 ambulâncias. Essas 120 ambulâncias, elas são diferentes entre si, na questão, de tecnologia e de pessoas que compõem essas ambulâncias. A gente tem cerca de 12 ambulâncias que a gente chama de suporte avançado. Suporte avançado são ambulâncias com médico. A gente tem aí pelo menos metade do nosso efetivo que a gente chama de suporte intermediário, que é a ambulância com condutor, com enfermeiro e com técnico de enfermagem, que atende dentro de um protocolo, e o resto são suportes básicos para os casos de menor gravidade, que é o condutor e dois técnicos de enfermagem. Para que a gente entenda melhor a questão das demandas limitadas e dos recursos escassos, existe o grande cérebro que compõe o serviço, que é a central de regulação, e a central de regulação é onde a gente faz a primeira triagem telefônica, né? E lembrando, quem está ligando é uma, via de regra, uma pessoa leiga, que entende pouco ou muito pouco de saúde e que está descrevendo através do telefone uma situação que ela está presenciando, os recursos de conhecimento sociais, educacionais que ela tem. Então, a gente tem uma população que muitas vezes não tem um conhecimento de saúde, e o chamado ele acaba sendo passado: olha, eu estou aqui com a dona Maria, que caiu na minha frente, ela respira, está mexendo, pergunta para ela, mesmo com uma triagem muito efetiva, né? Muitas vezes a história que a gente consegue tirar dessa pessoa que está comunicando esse incidente e pedindo essa ambulância, muitas vezes é muito difícil. Então, dentro da central de regulação, existe um primeiro nível de atendimento, são os TARMs, são os técnicos de atendimento, né, de regulação médica, e eles não são da saúde, propositalmente.
para que ele possa ter o mesmo nível de linguagem e entendimento desse que está ligando. Esse chamado, dentro do nosso sistema, ele é hierarquizado e protocolizado, e aí dentro desse protocolo, que segue um guideline internacional, existe essa classificação de risco. E aqui, quando a gente fala do acidente vascular cerebral, né, a gente está falando de uma doença tempo sensível, mais do que qualquer outra situação, a gente sabe que tempo é cérebro, e não só tempo é cérebro, mas a gente tem que respeitar os tempos para as terapias, que é a trombólise e a trombectomia. Então, nesse sentido, é feito esse primeiro registro de uma forma o mais breve possível, porque tudo que a gente atende tem seu nível de gravidade dentro da sua emergência, seja um TCE, seja uma parada cardiorrespiratória, uma hipoglicemia, um AVC. Então, dentro dessas situações, existe essa hierarquização. Uma vez hierarquizado pelo sistema, isso passa direto para o médico regulador. O médico regulador pega aquelas informações básicas masculino, 43 anos, que está consciente, mas que está com dificuldade de mexer o braço na sua residência. De posse dessa informação, o médico ele pode já elaborar rapidamente esse diagnóstico possível AVC e fazer o despacho imediato do melhor recurso para essa pessoa. E esse melhor recurso, esse médico regulador tem que levar em consideração várias questões. Qual é o tipo de viatura que eu tenho? Qual é a necessidade médica que eu preciso, né? E qual é o tempo-resposta que eu vou ter. Então, a gente sabe que o primeiro atendimento, nesse caso, por exemplo, do AVC, a unidade mais próxima, ela vai trazer, de fato, um melhor tempo-resposta. Ou seja, se eu conseguir atender dentro da janela terapêutica, é isso que vai fazer a diferença na vida desse paciente. Dentro dessa condição, que é fundamental, esse médico regulador, então, toma essa decisão, ou somente lendo as informações que foram captadas pelo TARM, ou fazendo uma ligação para o solicitante e pegando mais informações clínicas adicionais, tirando uma história melhor elaborada, para que ele possa despachar imediatamente esse recurso. Esse recurso é despachado. São Paulo, como qualquer outra grande capital, a gente tem um problema muito sério que é inerente a qualquer grande metrópole do mundo, que é a questão do trânsito, tá? Então, muitas vezes é uma questão que o médico regulador, quando ele liga, ele sabe qual é o recurso mais próximo. A gente tem duas opções. Se o paciente tem condições de ser transportado por meio leigo para o recurso mais próximo, não é ideal. O ideal é que a gente realmente consiga chegar lá através de uma ambulância, dentro do melhor tempo e resposta possível, né? Então, existe esse despacho. E aqui em São Paulo, a gente ainda tem o apoio das motos, né? Que aí ajuda bastante nessa questão do trânsito. Quem pilota moto são nossos enfermeiros, capacitados, treinados para os diagnósticos, mas de qualquer forma, mesmo que a moto chegue muito rápido, a ambulância precisa chegar para quê? Para que dentro da estratégia do desenho da linha de cuidado que a gente tem no município, com as referências pactuadas, quais são as referências? As que podem, são os do nível 3, que podem realizar uma trombólise, alguns centros aqui em São Paulo, não todos, né, já incorporaram a questão da trombectomia, para que a gente possa realmente oferecer o melhor atendimento, né? E que esse paciente não perca tempo. O que que acontece? Se de repente esse paciente ele vai por meios próprios, ele faz um caminho muito complexo. Por quê? Porque o que está próximo e capilarizado são as UPAs. As UPAs não têm tomografia. Então, o paciente que tem um potencial AVC e vai para uma UPA, o médico faz a hipótese diagnóstica, mas essa confirmação ele precisa pedir uma transferência para um outro centro para esse paciente. Ou seja, se a gente sabe que tempo é cérebro, dentro dessa linha de cuidado, esse paciente precisa de uma tomografia para ter o diagnóstico. Então, dentro dessa organização toda, desde o chamado, o despacho dessa ambulância, o atendimento pela equipe, a gente atende esse paciente, dá esse devolutivo para o médico regulador e ele sabe a região que a gente está, o tempo que a gente vai levar, o tempo de início dos sintomas até aquele momento do atendimento a gente consegue, dentro da nossa grade, linha de cuidado, levar para o serviço mais indicado, serviço que tem sua tomografia, que tem a capacidade de fazer a trombólise e que, porventura, pode ter também a capacidade de fazer a trombectomia. Então, essa hierarquização e organização do sistema é fundamental.
Então, o grande impacto que o SAMU traz dentro do cenário do AVC é o paciente leigo tem um desfalecimento. Se ele sai correndo sozinho e vai para qualquer lugar, isso a gente vê, quem está no sistema público de saúde sabe, até no privado, que você vai para o primeiro recurso. E que o que está capilarizado, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, são as UPAs. E a gente sabe que o UPA não tem tomografia. Então, assim, ele pode ter até uma hipótese diagnóstica, mas não confirma o diagnóstico e ele precisa pedir uma remoção para um centro mais especializado. Isso a gente acaba perdendo tempo. Se o SAMU, a gente demorar os nossos 7, 10 minutos para chegar na residência, são 10 minutos adicionais no tempo total. Só que se eu levo esse paciente já direto para a referência adequada para o diagnóstico e tratamento, a gente no final do dia ganha muito tempo e traz sobrevida, né? Principalmente qualidade de vida, o melhor tratamento para esse paciente. E, obviamente, existem as condições dos diagnósticos diferenciais, né? Que a gente pode ser um IT, alguma outra situação, que não necessariamente, né, seja um AVC, mas por isso que é importante, então, toda essa organização, desde a triagem de chamado, a regulação para o médico regulador, pela nossa equipe de médicos reguladores, o despacho imediato da ambulância, esse tempo-resposta dentro do trânsito da cidade de São Paulo, o atendimento no local, oferecendo todo o suporte que o paciente precisa e confirmando ou não, através da anamnese, exame clínica, das escalas que a gente aplica, e essa devolutiva para o regulador, para que a gente possa, de fato, ir para o melhor centro de referência. Então, muitas vezes, essa é uma questão de educação, identificar esses sinais e que recurso chamar e que recurso utilizar. Isso aí é uma questão extremamente importante. Então, dentro da principal estratégia que a gente tem, né, é estar junto do município, do estado e do ministério nas linhas de cuidado, com as nossas referências muito bem direcionadas, sabendo para onde levar esse paciente e, principalmente, e esse fluxo da entrada do chamado, da regulação médica, do despacho da ambulância, né, e a chegada no serviço de referência, ele seja feito da forma mais eficiente possível. Lembrando que o SAMU atende todos os casos, desde um choque anafilático, um traumatismo craneoencefálico, uma parada cardiorrespiratória, e dentro dessa hierarquização, as doenças tempo sensível, infarto agudo do miocárdio, AVC, né, e as paradas cardiorrespiratórias, a gente tem essas prioridades dentro da hierarquia de gravidade que a gente tem da triagem que a gente faz. Mark, acho que deu os 15 minutos, acho que se tiver mais algum ponto, fico à disposição. Não, muito obrigado, Francis. Acho que esclareceu muito já, né, como é importante o papel do SAMU, né, dos serviços de emergência, para que se ganhe tempo, né? Como você falou, às vezes, né, a gente pode achar que vai demorar para chegar a ambulância, mas esse contato com o serviço médico, ele vai direcionar adequadamente, né? Então, não vai perder outros tempos que talvez sejam muito mais longos e que possam ter um impacto negativo, muito mais importante. Muito obrigado e a gente volta a conversar então durante o nosso debate.